Foi. Então, bom dia oficial a todos vocês agora, nesse 7 de agosto de retomada de atividades não presenciais. Eu brinco que é mais uma sigla no IFE de Agência Nacional do Petróleo, mas na verdade são atividades não presenciais. Então, estamos aí para retomar um pouquinho da discussão da epistemologia e do ensino de ciências. E, na verdade, eu e o professor Alexandre marcamos esse encontro inicial com vocês para combinar o que nós teremos ao longo do restante do semestre, das próximas 6 semanas, na verdade, só que restam, então, em relação à disciplina. E aí, se vocês bem lembram, até agora, basicamente, foi um trabalho em que vocês precisaram ler bastante, em que vocês precisaram produzir bastante material, seja mapa conceitual, seja linha de tempo, seja um plano de aula simples, mas ainda assim contemplando um plano de aula. Então, foi um trabalho que a gente foi mais orientando vocês enquanto iam fazendo as leituras, buscando material e produzindo. E aí nós tivemos resultados bem satisfatórios, que nos deixaram bem felizes, assim, em termos de resultados de vocês, que embora alguns tenham reclamado dos mapas conceituais, que tiveram mais dificuldade, a gente conseguiu ver um crescimento ao longo dessa construção, na apresentação, e discutimos bastante agora, nesse período de suspensão do calendário, o que faríamos para concluir esse componente curricular. Então, visto que a nossa ideia era completamente diferente de trabalhar no presencial, porque aqui, querendo ou não, fica unidirecional, é nós falando para as fotinhas de vocês, ou no máximo olhando para o rosto de vocês, e essa participação, esse debate que a gente gostaria que acontecesse, ele acaba ficando bastante deficitário. Mas no momento que tenha isso, então, como eu conversava no início com alguns ali, é melhor voltarmos assim, sabendo que vamos ter perdas em termos de aprendizagem, que vamos ter desvantagens na construção desse processo, mas ainda assim vale a pena a gente voltar e fazer a sistematização dessas ideias. Doutor Alexandre, complementar? Bom dia, pessoal. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente sabe que o momento continua sendo delicado, né? Mas, e principalmente, parece uma brincadeira meio que política, né? De um jogo de politicagem, essa questão das bandeiras, mas o problema é grave, né? Então, entre o econômico e a vida, e a academia, a escola, é um lugar, quem sabe até mais do que numa loja ou coisa assim, né, de aglomeração. Então, por isso que a gente fez a opção de continuar remotamente. A gente teve também uns dias aí de intensas formações, nós professores, então a gente também conseguiu, assim, delimitar, acho que cada um fazer um exercício de pensar, fazer opções e reaprender como utilizar o SIGA. Então, o esforço também que a gente vai ter de fazer essas aulas de uma maneira mais proveitosa pelo Meet, ou quando for uma gravação de videoaula, que no caso da graduação, a gente também acaba usando bastante a oralidade, né, bastante a explicação dos assuntos, leitura, né, acho que o que é bastante afetado sempre é o diálogo. Então, a gente pede que a gente também, vocês não se encabulem na hora de participar, porque o diálogo, né, não é essa coisa do conteúdo dado pelo professor, né, mas também da participação de vocês, da discussão, e às vezes até aqui é um pouco mais fácil, porque se você está com a câmera desligada, você fala e ninguém... A vergonha pode ser menor, quem sabe, né? Mas, enfim, tá? Então, nós fizemos uma seleção aí de textos, uma divisão que o professor Jonas daqui a pouco acho que também vai apresentar ali e falar, né? E daí nós vamos poder finalizar como nós dando uma explicação, um feedback, assim, melhor de cada autor desses, assim, voltado ao ensino de ciências mesmo, né? Tipo, pelo menos um recorte, dá para se dizer assim, né? Pensar, vamos dizer, o Popper, né? O que a epistemologia popperiana influencia no ensino de ciências, por exemplo. Então, vai ser um recorte para a gente pensar, um pontapé inicial para vocês
como futuros professores, também entender um pouco mais como que isso afeta aquilo que vocês vão estar fazendo na escola, né? É isso. E essa questão que o professor Alexandre trouxe é bem importante, assim. A gente vai tentar focar agora o máximo possível no ensino de ciências, tendo clareza que a gente vai dar pinceladas. Então, vocês já leram algum material sobre os autores, sobre os 5 ali principais que a gente pediu para vocês. Nós já estamos disponibilizando no SIGA alguns materiais também, a gente indica como sugestão de leitura, porque a gente vai se embasar neles também para fazer essa discussão. Mas são alguns pequenos recortes, assim, para ir colocando algumas coisas na cabeça de vocês, no sentido de, poxa, o que eu posso modificar? De que teoria eu estou falando? Será que eu sou assim, eu sou assado? Como que eu posso avançar no ensino de ciências? Então, a ideia é que a gente consiga aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês. Quando nós discutíamos também essa forma remota de voltar, com o professor Alexandre, o que a gente sempre pensou é, a gente podia passar uma aula inteira, uma manhã inteira falando sobre um determinado autor, sobre cada um deles, trazendo vários artigos, vários elementos ricos aí para a discussão. Mas aí, por outro lado, a gente participou dessas formações onde foi muito enfatizado que, e aí a gente sabe perfeitamente disso também, é uma rotina diferente, vocês estão em casa com rotina da casa, da família, muitos estão cuidando de sobrinho, de primos e de afilhados, enfim. Todos os professores daqui um pouco querem exigir um pouquinho de vocês, pensando, já que estão em casa, tem tempo. Mas a gente entende que não é bem assim, que muitas vezes não tem vontade de fazer. E aí eu brincava com a Tassiara lá no início, me dá muita raiva quando vem alguém dizer que tem que aproveitar esse momento para o ócio criativo. Tem momentos que a gente quer ficar no ócio, vivendo esse momento, não adianta... vamos estar em casa pensando sempre criativamente. Balela. Se eu quero ficar no ócio sem vontade, eu vou ficar no ócio, né? Então, a gente vai propor uma discussão que seja para aguçar um pouquinho vocês e que a gente consiga usar no máximo, talvez, um período da semana, trazendo essas discussões aí, certo? As aulas de vocês estão cadastradas no SIGA. Eu só vou apresentar aqui para vocês verem agora esse cronograma, para a gente visualizar como vai ser. Apareceu já? Sim. Beleza. Então, nessa primeira aula aqui, nós íamos, na verdade, disponibilizar uma videoaula explicando sobre essa organização. E daí a gente achou melhor, então, conversar pessoalmente, assim, na frente das câmeras, justamente porque é mais fácil o diálogo e o entendimento. Então, vai ser basicamente essa explicação que a gente está fazendo de como a gente está pensando a finalização do componente curricular. E aí já tem no SIGA também alguns artigos sobre o Popper e sobre o Kuhn. E a gente sugere que vocês façam a leitura para embasar a discussão na semana que vem, para que vocês, de novo, irem conhecendo um pouquinho mais. Reforço, não são artigos assim, eu preciso ler obrigatoriamente, mas, sobrou um tempinho, dá uma olhada lá, porque são artigos bem bacanas que a gente está pensando. A gente lê esses artigos com bastante cuidado antes de disponibilizar para vocês, para ver se são artigos interessantes, assim, que tenham uma base teórica relevante. E aí, a partir disso, todas as nossas aulas, gente, vão ser de forma síncrona. Então, até lá, o dia 18 de setembro, nós vamos ter momentos virtuais como esse que está acontecendo agora. E aí, antes que vocês já levantem a questão, mas não era esse o combinado? Não, não era. O que nós pensamos com o professor Alexandre? Pode chegar a semana que vem e só estarmos eu e ele aqui, gravando essa videoaula, ou fazendo essa discussão. Não tem problema. Nós vamos gravar essas aulas e disponibilizar para vocês depois. Então, o que a gente pesou? Em vez de ficarmos toda semana, eu e ele, no Meet, gravando e disponibilizando, a gente achou mais viável abrir no Meet para todo mundo. Quem tem disponibilidade, quer participar, vai ser muito bem-vindo para contribuir nessa discussão.
Claro que, de novo, a ideia é mesclando. Se semana que vem vocês tiverem outras atividades de outra disciplina, da disciplina que finaliza amanhã, sem problema, a gente vai entender perfeitamente isso. Mas quem tiver interesse e disponibilidade, vai ser bem bacana esse compartilhamento. Vai ser basicamente, vocês vão ter a chance de participar da gravação de um programa que vai ser transmitido posteriormente, né? Tipo aqueles programas de audiência, assim, de plateia, sabe? É isso aí. E aí, todos os encontros que seguem ali, por exemplo, hoje nós disponibilizamos já os artigos do Popper e do Kuhn. Na semana que vem, a gente vai fazer uma discussão sobre esses artigos. E aí, como eu já disse, coisa rápida, 40, 50 minutos no máximo. E vai encaminhar artigos sobre o bacharel. Então, inclusive, já estão lá os artigos. Na semana do dia 21 de agosto, a gente vai discutir a epistemologia do bacharel e vai encaminhar um artigo do Tolmin. Na semana do dia 28 de agosto, a gente vai discutir o Tolmin e encaminhar um artigo sobre o Feyerabend. E lá, no dia 24 de setembro, a gente vai discutir o artigo do Feyerabend. Então, basicamente, até aqui, 4 semanas, vão ser para eu e o professor Alexandre fazer essa retomada das ideias dos autores, visto que vocês já leram o material, para fazer o mapa conceitual e para apresentar a linha do tempo. Certo? No dia 11 de setembro, tem o que vocês mais gostam, talvez, né? Nós chamamos de prova aqui, mas vai ser um questionário avaliativo, enfim, uma tarefa avaliativa, qualquer coisa que remeta a esse instrumento de avaliação. Então, vai ser um questionário do SIGA, com essas... Vocês vão ter que responder um pouquinho sobre essas visões epistemológicas discutidas e a importância disso ou a aplicação, digamos assim, no ensino de ciências. E no dia 18 de setembro, que é a nossa última semana, a gente vai fazer uma devolutiva de todos esses encaminhamentos e o encerramento do semestre com um café, talvez, né? Vamos pensar um café à distância. Cada um se puxa na cozinha para fazer um quitute. E aí a gente compartilha no dia 18 de setembro. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, alguma sugestão, comentário em relação a esse cronograma? Podem abrir o microfone, podem usar o chat. Acho que tá tranquilo. Tá. E aí, naquele que a gente já falou, quem tiver disponibilidade vai ser muito legal poder trocar com vocês, no sentido de abrir o diálogo aí para a gente ir construindo. Senão, todas essas aulas vão estar disponíveis lá no SIGA, depois vai estar o link do YouTube para vocês acompanharem a discussão. Tem pergunta no chat aqui, não? Show. E aí é isso, galera. A gente queria muito estar lá na sala de aula com vocês para fazer essa discussão, mas o que há no momento é isso. E antes que eu esqueça, agora que voltaram as atividades remotas, nós vamos finalizar as notas de vocês para disponibilizar no SIGA. Então, falamos do instrumento avaliativo ali. Ele vai valer 3 pontos. O restante já tem... Vocês já fizeram bastante coisa. Vocês já fizeram uma atividade experimental. Vocês já fizeram um plano de aula simplificado, mas fizeram uma proposta. Vocês já construíram 5 mapas conceituais e já apresentaram uma linha do tempo. Então, vocês já fizeram 4 instrumentos de avaliação. Então, a gente dividiu aí 7 pontos já no que vocês fizeram e 3 pontos vai ser esse questionário avaliativo, essa tarefa avaliativa do dia 11 de setembro. A questão que nós sempre queremos enfatizar é que vocês leiam o texto. Vou repetir mais um pouco o que o professor Jonas já falou, né? Tipo, não são textos tão longos, são artigos. A gente tentou escolher alguns que sejam de fácil leitura para vocês também, já que vocês estão na graduação, né? Então, tem artigos bem complexos, tem discussões bem complexas, né? Que depois vocês vão poder estar aprofundando conforme
na carreira docente, conforme as opções de cada um, né? Mas acho que o interessante é ter essa ideia sobre a epistemologia, já que se fala tanto em questão de aprender, de produção de conhecimento científico, então é interessante entender como que esse conhecimento científico é produzido ou foi produzido historicamente, né? Então, por autores que investigam sobre como o conhecimento foi produzido em determinadas épocas, né? Então, tem o ponto de vista desses principais epistemólogos para a gente delinear algumas coisas, já que hoje se fala tanto o que é, afinal de contas, o conhecimento, qual conhecimento é válido, né? Parece que a gente vive num turbilhão, assim, de informações, de produção científica. Um exercício que eu acho sempre relevante que vocês façam é o exercício de imaginar, assim, ó, que quanta gente está produzindo conhecimento nesse mesmo instante que nós estamos produzindo aqui, né? Quantas pessoas estão lendo, estão escrevendo, estão publicando, quantos eventos estão acontecendo no mundo. Imaginou o up que vai dar agora só com essas investigações aí de pesquisa de coronavírus, mas, ao mesmo tempo, com base nessas pesquisas aí para querer encontrar uma vacina, né? Quanta diálogo, quanta coisa está sendo pensada na área de educação, por exemplo, nós, professores, discutindo sobre os impactos da pandemia na educação. Então, tem vários eventos acontecendo paralelamente, né? E, de certa forma, a internet coloca isso tudo à mão, meio simultaneamente para nós, e fazer esse processamento dos dados é sempre muito complexo. Então, vamos imaginar que estudos posteriores são, na área da epistemologia, por exemplo, é um tratamento de dados, filtrar esses dados do que foi produzido numa década, em séculos, enfim, e fazer uma análise disso. Então, tratar esses dados Então, um epistemólogo sempre é aquela pessoa, aquele estudioso, que vai fazer esse balanço, dá para se dizer, de uma determinada época, né? Como que se produziu o conhecimento? Porque, por exemplo, as pessoas que estão aí produzindo a vacina, fazendo teste em laboratórios, enfim, elas estão ali, ó, labutando, né? Elas estão tentando encontrar a solução. Elas não estão escrevendo, quem sabe estão escrevendo, mas não estão tendo esse olhar da produção do conhecimento. Quem vai fazer isso vai ser pessoas que vão estudar isso posteriormente, daí vão fazer um apanhado geral desse acontecimento e fazer uma análise disso, né? Então, claro que a maneira como já foi produzido o conhecimento anteriormente já está, de certa forma, também sistematizado por alguns autores. Então, pegar ali um epistemólogo, ele vai, vamos dizer assim, olhar a construção do conhecimento sobre a vacina sob o ponto de vista do Popper, ou sobre o ponto de vista do Bachelard, sobre o ponto de vista do Kuhn, do Feyerabend, enfim, de qualquer um desses autores, é sempre ter um olhar de como que as comunidades científicas ou os sujeitos produzem conhecimento naquela época. É diferente, né? Claro que os primeiros epistemólogos vão sempre fazer esse olhar histórico, dá para se dizer assim, fazer um resgate, como que acontecia até então, né? E daí, e por que isso estava certo, estava errado, estava parcialmente certo, parcialmente errado, tá? Então, é esse o objetivo, e dentro do ensino de ciências também, como que se ensinou ciências num determinado período, né? Quem sabe quem frequentou a escola, aprendeu ciências lá na década de 50 de um jeito, e os professores ensinavam de um jeito, isso era válido, não era válido, por que foi válido, com certeza, mas por que se ensinava daquele jeito, por exemplo? Por que hoje se pensa em ensinar de outro jeito? Né? Quais são os impactos dessa construção do conhecimento também? Acho que a ideia é sempre na disciplina fazer esse movimento, né? E de resgatar que os autores que vocês leram ali de 1900 e pouquinho, as concepções deles se reproduzem ainda hoje nas salas de aula. Então, a gente está em 2020 e a gente ainda está
lutando e remando para vencer algumas coisas, assim, em termos do comportamentalismo, daquela aula linear, da visão neutra da ciência. Então é isso que a gente vai tentar trazer para vocês nessas discussões que seguem aí. De um único método que resolve tudo, né? Da crença que nós temos de querer encontrar o conhecimento em algum lugar e que nós vamos criar um mecanismo de buscar. Eu lembro daquelas primeiras aulas que o professor Jonas comentou das pesquisas que ele fez da formação, né? Vou fazer lá a pesquisa, vou criar um método e esse método vai me dar uma resposta infalível, né? Não existe isso, né? Depois tu chega, tu fez, tu produziu conhecimento, foi uma coisa válida, foi, com certeza, mas esse nosso anseio humano da nossa vida tão limitada em questão de tempo e de querer resolver os problemas do mundo, né? Então, nós temos esse anseio e é importante que nós carregamos isso, mas, ao mesmo tempo, nós consigamos gerenciar essas emoções, esses anseios por resolver os problemas do mundo. Por quê? Porque, na real, cada sujeito tem seus próprios anseios, né? O que vocês vão fazer com aquilo que vocês vão ler, que vocês vão ouvir, é diferente do que o que nós fazemos, por exemplo, enquanto professores, ao ler e dialogar com vocês, porque os anseios são diferentes, né? As motivações são diferentes, né? A empolgação é diferente, vocês estão aí finalizando um curso, praticamente, né? Já com o pé fora, já pensando em, quem sabe, outros voos, né? Enquanto que a gente já está consagrado na profissão, digamos assim, né? Chegou num lugar que a nossa vida, é isso aí, né? Então, quem sabe, as motivações também são diferentes para estudar, para ler sobre um determinado assunto, né? E a gente quer, como professor, sempre levar isso para vocês, né? Essa vontade, essa disposição, essa questão de busca de conhecimento, principalmente numa circunstância dos últimos tempos, de tão desvalorização da questão da educação, da questão da ciência, né? Tanta besteira a gente ouviu nos últimos tempos, assim, de ficar malhando a educação, de ficar malhando a ciência, né? E hoje a gente vê que tipo assim, a gente tem que ser forte em alguns momentos para prevalecer, né? Vocês vão ser professores, vocês vão estar na linha de frente, vão estar com crianças, com adolescentes, com adultos que não estudaram no tempo certo, né? Então, às vezes, atuando nesses movimentos, outros vão, quem sabe, fazer mestrado, doutorado, vão estar também, quando vê nossos colegas aí de ensino superior, seja aqui em Santa Rosa, seja em alguma outra instituição, produzindo também conhecimento, né? Numa circunstância, quem sabe, num momento histórico onde isso parece coisa que ninguém dá muito sentido, já que o ensino básico, ele é tido assim, é o que a país, né, o Estado, o Brasil, ou em questão meio que de mundo, define como básico, mas não quer dizer que ser básico é o suficiente, é um básico, né? Então, aí também a produção do conhecimento acaba sendo limitada. Como o Estado não tem perna para avançar na graduação e pós-graduação, para dar para todo mundo ainda, às vezes se cria aquela mentalidade de que o básico é o necessário, né? Então, parece que que estudar uma coisa lá aprofundada, que é estudar lá os anéis da minhoca, parece ser uma besteira, né? Então, às vezes parece que é feito alguma coisa que não sei, né? Estudar sobre o que lá, o impacto de uma determinada espécie de pássaro se alimentar com um determinado tipo de inseto, ou sei lá, um tipo de vegetal, coisa assim, o que vai mudar nele? Parece que estudar sobre isso não tem nada a ver, né? Mas é que aí que vai se produzindo conhecimento, esse conhecimento vai se somando, ele vai se ampliando, né? E às vezes quem fica no básico acaba nem percebendo todo esse movimento, ele vai ser só consumidor de, quem sabe, alguns respingos da produção de conhecimento, né? Então isso vai muito de cada um, né? Dos anseios de cada um, assim, os objetivos da vida
enfim. E complementando isso, pensando em ensino de ciências, o que a gente deseja muito é colocar algumas coisinhas assim para vocês irem pensando, para vocês irem construindo argumentos para defender a educação. Porque, infelizmente, ainda ninguém se mete na saúde, na pesquisa, em tecnologia. Agora, em relação à pesquisa em ensino, em educação, todo mundo acha que é experiente. Ah, que faria muito melhor, que o professor faz tudo errado, que deveria ser feito assim, que o construtivismo não existe, que tem que decorar a tabuada. Então, a gente ouve muito isso, de pessoas que nunca passaram por uma licenciatura, que nunca estudaram o processo de assimilação, de construção do conhecimento, mas todo mundo acha que pode dar pitacos. E a epistemologia, nesse sentido, ajuda vocês a pensar um pouquinho o que se tinha em termos de processo de ensino-aprendizagem, por que foi preciso modificar e como que foi acontecendo essa modificação. Então, é um campo de pesquisa super interessante, super bacana, e que vai influenciar diretamente nas metodologias de ensino, nos critérios e nos instrumentos de avaliação, na postura do professor mediante o aluno e do aluno mediante o professor. Então, são aspectos super bacanas assim que a gente quer ir retomando com vocês. Beleza? E acho que é isso, né, professor Alexandre? Vamos... Acho que só mostrar ali no SIGA, professor Jonas, para eles, se tu quiseres, puderes compartilhar ali, só para te mostrar, assim, um pouquinho do texto, né, mais ou menos o arranjo, como a gente colocou ali. Não sei se todos já entraram, olharam o SIGA ou coisa assim. Deixa eu compartilhar aqui. Foi? Foi. Então, olha só, gente. Aqui no SIGA já está todo o material que nem foi apresentado naquele cronograma que eu compartilhei antes. Então, por exemplo, na aula de hoje aqui, ó, já tem uma sugestão de artigo sobre a epistemologia de Kuhn, tem 2 sugestões de artigos aqui do Popper, um, digamos assim, que seria o principal e um complementar. E junto aqui está o plano emergencial de retomada das atividades remotas. E foi o plano emergencial que a gente aprovou no NDE e no colegiado, inclusive a Marisa é a representante de sempre. Então, como essa disciplina não envolve atividade prática, não teve problemas, assim, porque ela é teórica mesmo, mas só para dizer para vocês que esse plano emergencial corresponde a isso que já foi explanado até agora, a finalização da disciplina nesses moldes. E aí, de cada dos outros encontros, vai ter algum artigo ali para vocês baixarem e fazerem a leitura, certo? Uhum. Conforme agora os próximos dias, a gente vai também ir colocando ali os outros textos e tal, né? Basicamente, como a gente optou pelo Meet, pelas discussões, a gente vai ali usar o SIGA para disponibilizar, então, essas leituras e depois o link da gravação, posteriormente, né? A gente faz esse compartilhamento. E acho que vai valer essa apresentação nossa e as discussões que vão acontecendo. Exatamente. Eu não sei o SIGA, eu não estou conseguindo cadastrar o link dos vídeos. Não está funcionando, tem que pôr só o link. Não tem que ir ali no editar normal, ali no... Depois eu te explico. Se não, qualquer coisa a gente manda pelo grupo do WhatsApp também. Eu estou mandando o link pelo grupo do WhatsApp, que funciona também. Mas ali, ó, no editar, ali o tópico, a gente pode colocar ali, colar direto o link do YouTube, daí ele não aparece, só ele não aparece a janelinha, daí a gente cadastra ali, daí quando o aluno clica, abre numa outra janela, daí. Tá? Eu estou fazendo assim, tá? Com todo mundo, o problema tá no SIGA, quando fizeram aquele merge, deu essa merge aí. Mas, enfim, tá? A gente vai disponibilizando para vocês esses links aí, tá, galera? Perguntas? Eu só fiquei com uma dúvida, como que vai ser controlada a frequência, ou se não vai ter
problema, digamos assim, pelo acesso aos vídeos, né? Por exemplo, alguém não conseguir acessar, vai ter aqueles que conseguiram e outros não, mas daí como vão estar controlando a frequência da gente daí? Na verdade, Edivânia, o que a gente ouviu bastante assim nas formações é que a frequência ela vai ser muito mais controlada em relação a ver se vocês estão conseguindo acompanhar ou não. De modo geral, a presença ela está garantida para vocês. Mas, por exemplo, é um alerta para nós, a Edivânia passou 3 semanas e não acessou o SIGA. Então, nesse sentido, a presença vai ser importante para nós entrarmos em contato com a Edivânia. Ó, Edivânia, o que está acontecendo? Tu não estás conseguindo acompanhar, está sem acesso à internet, mais nesse sentido. Mas a presença ela está garantida para vocês. Só para vocês entenderem um pouco, né? O SIGA, ele, embora é assim uma plataforma que às vezes dá algum problema, dá algum bug, mas ele é bem completo nas coisas. Nós temos acesso a relatório de quantas vezes que cada aluno entrou no SIGA, a data e horário, ele faz o relatório, a questão de cada texto que está lá postado, aparece o relatório, tem como nós vermos o relatório de quem fez o download daquele texto, e assim por diante, tem várias coisas que a gente vai observando assim, né? E daí vai também dessa coisa do comprometimento, né? Eu acho que a gente não precisa ter... Vocês já estão, como eu falei antes, já estão quase que saindo do curso, como se diz. Vocês têm que ter aquela coisa que daqui um ano, quem sabe, vocês vão estar numa sala de aula. E daí vocês vão querer que os alunos busquem vocês para a sala de aula, né? Então vocês já têm que ter essa maturidade enquanto futuros professores já de participar. Acho que agora o momento não é tanto assim, é de um controle, mas um controle, digamos assim, diferente, né? Eu acho que agora é questão de responsabilidade mesmo. Mas a gente tem, que nem eu falei, os mecanismos que o SIGA oferece de relatórios, né? Mais alguma questão, gente? Não? Então, nós vamos finalizar as notas de vocês ainda na semana que vem, aí, do que vocês já fizeram. E aí a gente disponibiliza lá no SIGA. E aí, na sexta-feira que vem, então, no mesmo horário, vamos usar a mesma sala, para não ficar toda semana criando uma sala do Meet diferente. Então, vamos usar essa mesma sala. E aí a gente se encontra para discutir Popper e Kuhn. Certo? Certo. Deixa eu parar a gravação aqui, então.